último seminário. Alguém está com algo ligado aí? Não, foi só que botou para começar a gravação. Reapresenta de novo, Marcelo. Sim, eu estava dizendo, esse último grupo das sequências do seminário da nossa disciplina, que começamos, né, desde o meio do semestre, o nosso grupo está composto por mim, Marcelino Correia, Macaulay Pereira Bandeira e Lisandro dos Santos Carrara. O tema do nosso grupo é transnacionalismo preto e relações internacionais. Eu vou dizer desde já que nós pretendemos estabelecer um diálogo com os colegas sobre a temática. Pessoalmente, a impressão que eu tenho é de que é um tema desafiador, mas bastante interessante. Para mim, era assim algo novo, que nunca tinha pesquisado sobre a temática e tanto, apesar de já participar em alguns debates relacionados ao tema. Então, foi bastante desafiador a pesquisar sobre este tema, mas, de certo modo, contribuiu bastante para a minha formação de ideia sobre o que seria transnacionalismo e a sua importância para a construção do conhecimento enquanto uma pessoa negra. Como eu falei, a nossa apresentação, ou seja, eu vou ser a primeira pessoa a apresentar, depois vem o Lisandro e Macaulay vai finalizar a nossa apresentação, depois vamos abrir espaço para o diálogo entre o grupo e a turma e o professor, consequentemente. Eu começaria perguntando aos colegas, sobretudo os que não fazem parte do grupo, o que vocês entendem por transnacionalismo, ou quando vocês escutam a palavra transnacionalismo, ou leem sobre o transnacionalismo, o que vem à vossa mente assim, logo a priori? É uma pergunta provocativa. Se alguém se dispuser a responder, o tempo está na sua mão. Só ideias, assim, quando você escuta a palavra a primeira vez, o que vocês acham? Exatamente, as palavras, o que você associa ao transnacionalismo. Exato. Alguém se dispusesse a responder? Bom, parece que os colegas ainda não acordaram. Mas é o seguinte, eu fiz essa questão justamente para a gente refletir no transnacionalismo no seu sentido a lato sensu, ou seja, é um conceito que pode ser transmitido de várias formas, tem vários significados. Por exemplo, é um conceito, por exemplo, que tem uma dimensão economicista. Se a gente pensar na questão do comércio internacional ou na globalização, quando a gente escuta transnacionalismo, transnacional, nos remete a uma ideia, por exemplo, das grandes empresas que têm estabelecimentos fora da área, assim, área original da empresa. Ou seja, suponhamos, por exemplo, o Google ou a McDonald's, essas empresas americanas, originalmente, elas têm uma origem norte-americana, ou seja, estão dentro do território norte-americano. Mas com o fenômeno da globalização, essas empresas começam a expandir, ou seja, levam os seus serviços para outros territórios. Então, nesta dimensão econômica, o transnacional nos remete a essa ideia das grandes empresas ou grandes corporações, além das suas fronteiras. Mas, além dessa dimensão economicista, a gente tem outras dimensões, por exemplo, dimensão cultural, dimensão política, e entre outras. E uma das palavras assim que a gente pode associar ao transnacionalismo, eu já falei na questão da globalização, na questão da imigração, na questão da interculturalidade, entre outras palavras que a gente pode associar a transnacionalismo.
eu gostaria tanto que os colegas participassem com algumas palavras que poderiam encaixar dentro desse esbojo transnacionalismo. Bem, mas quando a gente pensa no transnacionalismo preto e relações internacionais, aqui já a gente está assim, numa imbricada de conceitos. Transnacionalismo é um conceito, preto dentro da produção do conhecimento é um outro conceito, e as relações internacionais a gente sabe que é um outro conceito bem complexo. Então, juntando essas palavras, formando um único conceito, ou um único caminho para análise aqui, a gente pode pensar o transnacionalismo e relações internacionais a partir, por exemplo, da sua dimensão fronteiriça. Ou seja, quando escutamos a palavra transnacionalismo, a gente pode pensar na questão da fronteira. E quando a gente pensa na palavra fronteira, a gente está pensando no Estado, Estado-nação neste caso, de que a gente pode estar pensando no limite fronteiriço. E no limite, a gente pode pensar, por exemplo, na questão geográfica como na questão normativa. Depois eu vou falar da questão geográfica e questão normativa aqui. A gente sabe que um determinado estado, né, ela tem uma delimitação geográfica. A partir dessa delimitação geográfica, ela estabelece as suas regras internamente, que qualquer indivíduo, qualquer pessoa que sai do outro país ou do outro estado para se inserir dentro desse novo estado, ela está propenso a cumprir a regra desse estado em que se residiu ou em que se imigrou. Então, isso é importante porque a gente tem, por exemplo, a questão relacionada ao direito dos imigrantes, que deve ser regulado por Estado, e a gente tem, por exemplo, a questão da cultura. Sabemos que quando a pessoa imigra, ela está inserida dentro de uma nova cultura, diferente da sua de origem. Então, essa pessoa, ou o Estado, neste caso, tem que estar preparado a lidar com as pessoas que chegaram dentro do seu território, levando em conta que essa pessoa ela tem uma cultura diferente, então o Estado tem que adotar novos mecanismos para lidar com a pessoa que está chegando, que está recebendo no seu território. Então, o transnacionalismo, dentro dessa dimensão de relações internacionais, ela está ligado com essa movimentação migratória em que a pessoa sai dentro do seu espaço originário para um outro espaço. Só que há um problema dentro dessa dinâmica imigratória, que é a questão, por exemplo, da identidade e a questão da cultura, como eu já falei. Quando você chega dentro de um espaço, você tende a ser influenciado pela identidade cultural desse Estado. Mas a gente pode discutir isso a partir de... Essa é outra pergunta que eu lancei aqui para os colegas e, consequentemente, o professor, se quiser intervir depois. Quando você chega dentro de um espaço que não é sua de origem, você deve se sentir como uma pessoa que deve se assimilar à cultura e à identidade dentro desse espaço, ou uma pessoa que deve resguardar ou criar um modelo de manutenção da sua cultura e identidade dentro do espaço. Qual é a vossa ideia sobre isso? Macaulay, se você quiser falar, pode falar dentro dessa minha apresentação, ou qualquer outro Essa colega. pergunta. Não, porque eu acho que esse é um grande dilema, né, dos processos migratórios no mundo atual, com essa questão da globalização, porque você, quando sai de um estado e vai ser recebido por outro, ou não até mesmo recebido, quando você chega lá, para além do próprio controle e fiscalização do Estado Nacional, você vai se encontrar com comunidades que já têm culturas assentadas, e você também pode se encontrar com fenômenos no inteirinho dessas sociedades que não, que já estão mais tensionando um assimilacionismo, né, da pessoa que sai de um país para o outro, quanto a interculturalidade, né? Porque o processo de interculturalidade ele é um processo muito complexo, né? E que tem a ver com solidariedade, tem a ver com muita compreensão, mas tem a ver também com vários conflitos, inclusive, né? Eu acho que essa temática desse seminário é tão importante. Por quê? Porque nós somos fruto, nós, dentro de toda a nossa diversidade,
somos fruto direto todo dia a gente vivencia de alguma forma o transnacionalismo negro. Né? Seja no âmbito institucional, seja no âmbito da relação intercultural, seja no âmbito da a troca intelectual, que a gente está fazendo isso aqui agora, inclusive. Somos de lugares diferentes e somos pessoas de descendência africana ou pessoas africanas continentais que estão constantemente trocando, né? E a gente sabe, dentro da nossa experiência, né, a gente sabe o quão de contradição a gente enfrenta. Né? E o quão também que, a partir dessas contradições, a gente desenvolve uma competência intercultural também, para lidar com certos aspectos que são muito pesados. Né? Xenofobia, racismo, você mediar conflitos entre populações diferentes, ainda que africanas, é uma coisa que é muito específico. Né? E isso é uma questão que, tipo, aqui no Brasil, a gente sabe que a xenofobia ela se intersecciona com o racismo. Né? Sobretudo quando você fala em relações a populações africanas. Mas a xenofobia está presente no continente africano também, como na Nigéria, na África do Sul. Enfim, é um fenômeno que existe em vários lugares. E aí, quando a gente está falando de continente africano sua diáspora, a gente enfrenta isso também. Né? Desde, inclusive, de dimensões mais curtas do que maiores, quando pessoas, por exemplo, saem da África Ocidental para vir para o Brasil. Mas eu sou um negro sudestino e eu sei que quando os negros nordestinos chegam no Sudeste, eles passam por processos de xenofobia também, que tem questão regional, né, de identidade regional, mas que a raça ela acaba sendo transversal nesses preconceitos, sabe? Ela é interseccional e transversal nesse preconceito. Então, acho que é muito importante. E outro ponto aí para você continuar, Marcelo, que eu acho que você já introduziu na melhor forma de trazendo o que é o transnacional e dando um exemplo de empresas que são um exemplo mais prático que a gente vê, né? A gente vê várias empresas internacionais em vários lugares da nossa vida, entende? Mas também, não só empresas, mas atores, de maneira geral, certo? Extrapolam suas ações e suas performances dentro dos limites nacionais. Ou seja, não só se vai capital ou mão de obra, vai também o quê? Ideias, articulação política, né? Movimentos sociais também podem vir a ser transnacionais, né? E é o caso do panafricanismo que eu vou falar mais tarde, daqui a pouco, né? Com mais profundidade. É isso. Continue, Muito Marcelinho. obrigado, Caule, pela sua intervenção. A interculturalidade ou assimicionalismo é exatamente sobre isso. O Macaulay falou uma coisa muito importante. Quando a gente migra, a gente vai para um outro território que não é nosso de origem, nós, negros, a gente precisa reafirmar a nossa identidade perante aquela sociedade, a nossa cultura. Então, o transnacionalismo negro nos remete a essa ideia de que há uma necessidade de a gente, apesar de estamos numa sociedade em que precisamos assimilar novos costumes, novas regras culturais, então, mas a gente precisa reafirmar a nossa identidade cultural negra. Isso tem sido uma das principais tarefas, né, das pessoas que têm expandido essas premissas transnacionalistas. Mas, assim, se a gente pensar no transnacionalismo como assim algo relativamente novo, enquanto transnacionalismo, enquanto, por exemplo, questão teórica e conceitual, quando a gente olha para a prática, concluímos de que o transnacionalismo é uma prática, talvez, antes mesmo dessa questão da conceitualização do próprio fenômeno. Isto porque alguns autores, neste caso, vou usar, por exemplo, temos referência no final, depois Camila, vai dizer que a prática do transnacionalismo ela é muito antiga, ou seja, desde o estabelecimento da diáspora negra nos outros continentes, neste caso, nas Américas, no continente europeu, a prática transnacionalista já existia. Ou seja, os negros que eram levados, as suas descendentes foram levados para a América ou a Europa, elas já formavam uma comunidade em que trabalhava nessa questão da afirmação da identidade negra. Então, a prática, o transnacionalismo enquanto prática, ela já existia há muito tempo. E temos exemplos, por exemplo, de grandes comunidades, do qual temos grandes autores e teóricos, Marco Garvey, autores como Dubois, que desde aquela época, apesar
da conceitualização do transnacionalismo só veio mais tarde, na década 70, década 80, enquanto conceito. Essa prática, essas pessoas já falavam sobre a necessidade dos negros reafirmarem a sua identidade a partir das suas culturas. Na questão temos a questão, por exemplo, do negritude, em que podemos falar do M. Césaire, podemos falar do Senghor, podemos falar do Sekanta Diop, que falava sobre a necessidade dos negros sentirem-se orgulhosos das suas culturas, da sua identidade. Então, a partir disso, a gente consegue perceber que o transnacionalismo negro, enquanto prática, já existia, apesar da teorização, só apareceu depois, ou é algo recente, tido como algo que precisa ser propagado para superar algumas dificuldades ou alguns desafios que o povo negro enfrenta quando se encontram fora da sua localidade de origem. Vou passar a palavra aos colegas. O Macaulay depois vai desenvolver bastante sobre a questão do panafricanismo enquanto uma dimensão do transnacionalismo. Lisandro, a palavra é contigo. No caso, não seria Macaulay falar agora, não? Ou está tudo bem? Sim, seria eu, mas eu acho que se você quiser fazer alguns comentários acerca do que Marcelino já trouxe agora nesse segundo momento da fala dele, seria legal também para a gente ter esse... Pronto, beleza. Então eu desenvolvo minha fala e daí você entra também, você pode finalizar tranquilamente. Tá de boa assim? Pode ser também. Pronto, beleza. Porque aí eu já vou pegar o gancho aqui do que o Marcelino falou, dessa questão da construção cultural, enquanto também o viés do transnacionalismo negro, né? E aí, tipo assim, quando a gente pensa em transnacionalismo, a gente pensa muito sobre globalização e, de certa forma, a gente pensa essa globalização contemporânea, né? De interconexões através da tecnologia e tudo mais. E a gente esquece que essa globalização ela surge lá no século XVI o transnacionalismo negro, no caso, ele não é esse transnacionalismo conceituado agora, ele é a diáspora africana, né? E é uma diáspora africana forçada, né? Saindo do continente para as Américas. E aí, quando eu estava aqui pesquisando um pouco mais, articulando minhas ideias, eu estava pensando nas relações internacionais enquanto um campo de estudo e enquanto prática, e como hoje, né, fazendo esse pulo assim, histórico dessa diáspora forçada para hoje em dia, o que acontece ali, continente africano, asiático e Europa, como que as relações internacionais, enquanto campo de estudo, enquanto prática dos estados, ela se forma e ela não tem abordagem nem teórica, nem crítica, nem prática para acolher esse transnacionalismo, né? Porque aí as relações internacionais elas são forçadas em cima elas são forjadas em cima de filosofias e conceituações ocidentais brancas, elas permanecem dentro desse campo, elas não abrem espaço, mesmo dentro da teoria crítica, ela não abre espaço para uma decolonização e que essa decolonização cresça nela. E aí, quando a gente começa a olhar para a prática das relações internacionais, especialmente vindo dos Estados, a gente vê, por exemplo, que além do continente africano, continente asiático, Oriente Médio, a quantidade de pessoas que são forçadas a sair dos seus locais ali e vai para a Europa e eles não têm esse contato e esse recebimento, esse acolhimento, né? A gente vê, por exemplo, um caso atual, né, que está todo mundo falando do bagulho lá do submarino que matou os bilionários, como todo mundo ficou muito mexido, muito, sabe, emotivo com isso, mas ninguém ficou emotivo com um barco que afundou com mais de 700 pessoas em cima, né? E isso também é esse transnacionalismo de forma violenta e as relações internacionais agindo de forma violenta para com esses corpos, né? Porque pessoas negras, pessoas do Oriente Médio, elas não têm esse acolhimento dentro das próprias relações internacionais. Então, a gente pensar, por exemplo, as relações internacionais, o transnacionalismo e como os estados, eles recebem isso, eles não recebem. É a resposta que a gente tem. Eles não recebem, eles não fazem essa articulação para que essas pessoas entrem e consigam forjar a sua cultura, criar e viver a sua cultura dentro daquele espaço. Quando a gente pensa, por exemplo,
o continente ali europeu e os países ao qual recebem, entre muitas aspas, imigrantes, a gente vê que, por exemplo, eles não conseguem viver dentro das suas culturas, eles não conseguem desenvolver as suas culturas dentro daquele território, porque aquelas culturas não são bem-vindas, né? Um tempo desse eu estava conversando com alguém numa aula e a gente estava falando justamente sobre isso, como quando você chega em qualquer país do norte global e você tenta articular a sua cultura nesse lugar, a sua cultura ela não é bem-vinda. E eles falam que vocês estão transformando o lugar dele no seu. Mas ninguém fala como que o europeu, quando ele chega no continente africano ou em qualquer país do sul global, especialmente no continente africano, América do Sul, América Latina, como eles transformam aquele lugar ali que pertence a uma outra cultura, que tem uma outra forma de se expressar, como eles chegam nesse lugar e transformam aquele lugar no lugar dele, né? Tipo, a gente vê, por exemplo, o que o Marcelino e o que o Macaulay já trouxe aqui sobre, por exemplo, grandes empresas que entram aqui e instauram uma cultura que não é nossa. Bagulho de McDonald's, por exemplo. Velho, isso não é nosso. A gente não tem isso intrínseco na nossa cultura. Pensando aqui no Nordeste, por exemplo, a nossa cultura é o acarajé, é o caruru, é o vatapá, é o candomblé, é tudo isso que está ligado ao continente africano, a essa diáspora e a nossa ancestralidade. Mas hoje aqui, em qualquer lugar que você vai, até em cidade de interior, por exemplo, aqui onde eu moro, tem um Subway, tem um McDonald's, tem um Bob's, tem uns bagulhos assim que não pertencem à nossa cultura, sabe? E isso também é transnacionalismo, agindo a partir, obviamente, do norte global para com o sul global, porque do sul nós não conseguimos fazer essa articulação de forma plena no norte global, porque sequer somos recebidos nesse norte global, né? E temos a nossa cultura invadida o tempo todo por questões do norte global, e elas são acolhidas aqui, mas a nossa cultura não são acolhidas lá, né? E eu estava articulando muito sobre isso, porque pensando especificamente as relações internacionais quanto campo de estudo, nós não temos uma abertura teórica para que consigamos articular essas ideias e trazer esses ideais ancestrais, africanos, sul-americanos, afrodiaspóricos para dentro das RIs. Porque não tem esse espaço de articulação para com isso, para que as pessoas consigam imaginar o transnacionalismo a partir de uma outra vertente e a partir de uma vertente de acolhimento também para com as pessoas que são forçadas a sair de seus continentes e de seus países e de seus estados, sabe? Pensando no quesito regional também, de xenofobia dentro de um país, xenofobia de um continente para com o outro, sabe? Então são muitos tópicos que são tão complexos que é muito difícil fazer essa articulação como se fosse algo muito fácil de ser falado, né? Porque envolve muitas questões teóricas, práticas e de violências também, né? A gente não pode também articular aqui, tipo, vamos criar uma teoria. Como que a gente cria teoria se já existe uma violência ali intrínseca nessas relações? Sabe, eu penso muito nisso. E aí eu vou passar a palavra para o Macaulay fazer a contribuição dele. Qualquer coisa eu volto para comentar mais alguma coisa. Uhum. Não, concordo muito, Lisandro, porque essa questão de você conceber novas abordagens, pensando que o sistema internacional ele é extremamente violento para com pessoas do sul global, sobretudo as pessoas do sul global que são melaninadas, muito forte, né? Seja do Oriente Médio, seja povos originais das Américas, seja do continente africano, enfim. Mas eu acho que você trouxe uma coisa que é assim central em como que o sistema internacional está organizado hoje em dia, né? Que é a questão da diáspora, da escravização e da colonização. Mas se a gente for, por exemplo, voltar um pouquinho antes desse processo e pensar, bom, mas o continente africano, ele tem, ao longo da história dele, né, tipo, antiga e pré-colonial, ele tem vários movimentos, fluxos, né, de migração mesmo, de populações que vai para um lugar, por exemplo, a gente sabe muito, né, dos Khoisan descendo até lá eles descem do centro,
até lá no final do sul do continente africano, certo? Então, se a gente for pensar um pouco para além do escopo epistemológico westphaliano, ocidental, a gente já pode chamar de institucionalismo negro, né? Por exemplo. Mas é fundamental o conceito de diáspora africana, né? Sobretudo a diáspora africana a partir do processo da colonização mesmo, porque a gente tem basicamente 500 anos que a gente tem fluxo e refluxo de pessoas, ideias e também questões materiais, né, e tal. Então, a escravização atlântica, e a gente pode até aqui citar Walter Rodney, né, ela é uma complementaridade do colonialismo a partir do século XIX, da Conferência de Berlim, que a gente estuda muito bem na Unilab, né? Então, esse fluxo, você tem fluxo de idas e vindas de pessoas forçado, não forçado, de culturas e de coisas materiais também, como objetos, como também sementes, animais. Tudo isso vai construindo esse mundo moderno que a gente chama, e que hoje em dia a gente chama de globalização, certo? E eu acho que é central também, inclusive, porque a gente, do ponto de vista de afro-brasileiros, estamos num país que está no sul global, mas que tem uma elite que se pretende ocidental. Entende? E que quando a gente, com a nossa pele, quando a gente vai para o norte global, a gente passa por situações de que muitas pessoas brancas não eurocedentes, que tem pessoas brancas no Brasil não eurocedentes, que vão passar também. Mas o que chega primeiro sempre é a nossa identidade de raça. Porque a raça enquanto categoria, e aí a gente pode citar Dr. Carlos Mu, a raça enquanto categoria, ela está capilarizada dentro do sistema internacional enquanto um padrão de desumanização que tem como essa padronização tem como fim distribuir recursos simbólicos e materiais no mundo inteiro. Então, assim, por exemplo, esse dado que você falou aí, que você trouxe esses eventos, é muito escancara isso, né? De como que você tem dores que são mais dores do que outras. E isso aí a gente não pode também cair num engodo só marxista, né? Porque aí a gente vai pensar que aquilo ali é só porque é do dinheiro deles. Mas não é só porque é do dinheiro deles. É porque eles são brancos de uma civilização específica. Entende? Eles estão no topo do sistema econômico que é regido por valores eurocêntricos. Sejam eles americanos, sejam eles canadenses, sejam eles da Europa Ocidental propriamente dita, né? Então, eu acho que isso é muito fundamental. E isso é fundamental porque também a gente está nesse processo também aqui, né, na contemporaneidade. A gente na Unilab, sobretudo, e eu acho que é muito importante porque a gente vivencia as contradições de estar num espaço que foi institucionalmente concebido para fazer interação entre pessoas africanas e afrodiaspóricas. E a gente vê quantas contradições tem, né? E a gente vivencia as delícias e as dores disso, né? E a gente leva isso para a nossa formação. Né, certo? Bom, aí só para entrar num ponto já mais do que eu tinha preparado, eu me baseei num texto do Murian Barbosa, né, que é um sueco, afrodescendente, mas sueco, mas ele é radicado no Brasil, tem toda a sua formação pela USP, né, e ele é historiador e ele também está ali dialogando com as relações internacionais, né, e ele escreve um texto em 2016, um artigo chamado Conceitos Centrais, Conceitos Centrais da herança panafricanista. Não, panafricanismo e relações internacionais, no quais ele tem duas sessões. No primeiro, ele vai trazer essa herança panafricanista, falando do panafricanismo, e no segundo, ele vai trazer ali questões do panafricanismo dentro do campo das relações internacionais, e essa entrada que Lisandro deu muito bem para a gente falar também das implicações e as dificuldades que a gente enfrenta enquanto estudantes pretos de relações internacionais, lidando com um campo que não é só brasileiro, mas global, certo? Científico, né? Bom, aí ele vai ali trazer, antes de mais nada, assim, gente, em termos gerais, o panafricanismo ele é um movimento político, cultural, epistemológico, histórico, que tem como linha mestra a união e a unidade, na verdade, a formação da unidade entre populações africanas de diferentes origens, né? Tanto dentro do continente africano, quanto também entre africanos e sua diáspora, né? Então, aí, o panafricanismo, ele é o principal motim da construção disso que a gente chama de mundo negro, que no Brasil, embora a gente tenha muita dificuldade em lidar com a África contemporânea e com o pensamento africano de maneira geral, isso em outros lugares da diáspora é muito mais forte, certo? E, basicamente, o Barbosa ele vai dizer que o panafricanismo tem 4 ideias-chave,
que é a personalidade, a solidariedade, a libertação e a integração. E a integração é interessante, pelo menos na nossa universidade, é a integração, né? Enfim. Bom, ele vai dizer que o panafricanismo surge ali na segunda metade do século XIX, né? E aí você vai ter pensadores, ativistas, inclusive também muitos sacerdotes religiosos que vão estar constituindo isso que a gente chama de proto-panafricanismo, né? E do nacionalismo negro também, né? Inclusive é interessante a gente pensar nisso, porque a nossa temática é transnacionalismo negro. E aí quando a gente pensa, e o nacionalismo negro, né? Que ele teve um lugar no século XX muito fundamental. E esse nacionalismo ele também foi trans. Bom, vamos chegar mais tarde aí para falar um pouco disso. Mas a questão é que existem certos nomes que foram fundamentais para a construção do panafricanismo a partir na metade do século XIX, né? E tudo com a questão do advento da colonização, né? E a discussão de intelectuais negros dentro dessa colonização, né? E eles tiveram posições mais ou menos radicais entre rompimento total com o Ocidente contra também assimilacionismo, adesão a valores ocidentais para melhoramento do continente africano, inclusive. São contradições. A gente pode pensar aí Paul Kufi, podemos pensar Alexander Crummell, que eles foram missionários cristãos, entendeu? Podemos pensar Martin Delany, fundamental, e um dos maiores também é Edward Blyden, né? Edward Blyden, ele chegou a influenciar, inclusive, o pensamento de Booker T. Washington e também o pensamento de Marcus Garvey, certo? Então, esses caras, dentro da sua diferença, eles tiveram várias concepções diferentes de valorização dos valores culturais e civilizacionais africanos. Edward Blyden, ele foi um cara que foi o primeiro cara a pensar sobre a personalidade. O conceito de personalidade africana, que na negritude e no próprio panafricanismo enquanto movimento político, é fundamental. Né? Depois a gente vai ver, como no Krumah, falando sobre isso, mas enfim. A partir ali, tem essa questão da Libéria, também, que é central. A Libéria e a Serra Leoa são dois lugares no continente africano, e a Etiópia também, né? São 3 lugares no continente africano onde você teve um fluxo e refluxo de pessoas e ideias muito grande. Porque, assim, né? Acho que aqui todo mundo aqui sabe, mas para as pessoas que estão nos escutando, a Libéria e a Etiópia foram os únicos 2 países que não passaram por uma colonização direta do Ocidente, né? E não por muito tempo. A Etiópia foi dominada por 15 anos, né? Teve uma guerra pela Itália, mas ela perdeu a guerra, né? Teve 2 guerras. A primeira, a Etiópia ganhou, a segunda perdeu, mas você teve um movimento diaspórico de afro-americanos e outras pessoas também negras do Ocidente que foram para lutar e expulsar os etíopes, os italianos de lá. Mas a Libéria é um país que foi dominado pelos Estados Unidos a partir da década de 20 do século XIX, no qual ela foi feita ali para os norte-americanos voltar após a escravidão e constituir ali, porque eles tinham esse padrão higienista, segregacionista que a gente conhece do pensamento social americano, de eliminar completamente a raça negra daquele espaço, né? Então eles queriam um lugar, e isso gerou muitas contradições, porque pessoas voltaram achando que são superiores às pessoas africanas nativas, né, e tal. Inclusive, a capital da Libéria é Monróvia, né, e a Monróvia, ela foi pensada a partir de Monroe, né, Monroe do América para os americanos e tudo mais. Então, assim, são muitas coisas que foram muito contradições e que eu acho que pensar a Libéria é muito fundamental para nós afro-brasileiros. Por quê? Porque quando a gente se lança para trabalhar enquanto intelectual, para o melhoramento, para o desenvolvimento do continente africano, a gente tende a cair em várias coisas, ideias neocoloniais, de achando que a gente é superior porque a gente está no Ocidente. Isso é mentira. Isso não é verdade. E a gente vê o problema político que se dá até hoje na Libéria, diferença entre descendentes de americanos, mais claros, inclusive, e nativos, mais escuros, entende? Então, a Libéria é fundamental para a gente pensar essas questões. Mas, desde lá, você tem ideias de liberdade, de integração, autogoverno, autonomia e autogoverno, né? Então, esses intelectuais eles foram fomentando pouco a pouco para, no século XX, você ter outros ativistas intelectuais que levaram essas ideias a cabo e lutaram por elas, não só no plano das ideias,
mas também como plano da política física mesmo, né, da guerra, sabe? Então, e também no plano da arte, também, inclusive, né? Então, são coisas ali que a gente precisa ter essa atenção. Bom, acho que eu falo muito, né? Mas só para eu dar um desfecho agora na minha fala, passar a fala para os meus colegas, depois talvez eu retorno com mais ideias. Ele vai dividir o panafricanismo entre panafricanismo histórico, teórico, cultural e político. Rapidamente. Político é exatamente, o panafricanismo político é exatamente a partir ali da década de 40, né? Não, desde o começo do primeiro ano do século 20, em 1900, você já tem ali Henrique Silvestre fazendo um congresso pan-africano e reunindo pessoas da diáspora, sobretudo ali naquele congresso, para pensar a descolonização gradual do continente africano. Nos anos 40, aí você já vai ter uma postura mais radical, um congresso que foi ali organizado por C.L. James e também por Kwame Nkrumah, estava ali também naquele momento, e aquele congresso ali que foi em Londres, se não me engano, já tem uma presença quase, um protagonismo africano continental muito grande. E daquele congresso você já vai ter as ideias e as articulações que foram fundamentais nos processos de descolonização, né, desde os anos 50, nos anos 60 e posteriormente, né, a descolonização dos países do Palopes, certo? E também de Zimbábue e também Namíbia, que é nos anos 90 já, né, e África do Sul, né, o fim do apartheid. Então tem esse pan-africanismo político, onde, que na minha concepção particular, a figura mais importante do pan-africanismo político é Marcos Mosiah Garvey. Marcos Mosiah Garvey, ele nasceu na Jamaica, né, no final do século XIX, ele foi para os Estados Unidos, ele fez muita fama nos Estados Unidos porque ele tinha um posicionamento totalmente anti-integracionista e ele tinha um movimento de volta para a África, né? Então, o movimento de Marcos Garvey, que a gente conhece hoje, do preto, vermelho, a preto, vermelho, verde, as cores do pan-africanismo, ele introduziu e ele generalizou a prática do nacionalismo preto, né, de volta para a África, né? Então, as ideias e as ações dos movimentos que Marcos Garvey construiu, as empresas, né, a Unia e tal, foram fundamentais para os movimentos panafricanistas até hoje no mundo, inclusive, né? E foram fundamentais também para a descolonização política do continente africano, né, nos anos 60 e tudo mais, né? Kwame Nkrumah, uma das maiores citações de Kwame Nkrumah é que se ele não tivesse lido, ele era marxista, Marcos Garvey não era marxista, mas uma das maiores citações dele é que um dos caras que mais influenciou ele foi Marcos Mosiah Garvey. Se ele não tivesse lido Marcos Mosiah Garvey, ele não teria pensado muitas coisas que posteriormente, ele enquanto jovem intelectual, estudando lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos, foi essencial para ele se tornar quem ele se tornou, o primeiro presidente de um país livre da África subsaariana, né, Dr. Kwame Nkrumah, né? Temos o panafricanismo cultural, também não vou me ater muito, que já é ali do que meus colegas já comentaram, né, a gente pode pensar ali nos anos 20, nos Estados Unidos, né, o movimento do Harlem Renaissance, muitos poetas, né, e, sobretudo, o movimento da negritude francófona, né, lá em Paris, no Quartier Lacan, que era um bairro ali, né, da periferia de Paris, onde você tinha intelectuais tanto africanos quanto caribenhos, que pensaram muitas ideias no plano das artes e da escrita acadêmica também, e eles fizeram uma transnacionalização de ideias, né, da negritude. Essa negritude, inclusive, que eles ali pensaram, fundamental para você ter o teatro experimental do negro aqui no Brasil, né, também no mesmo período, com Abdias Nascimento e tudo mais, né. Então, ali vocês podem pensar Senghor, a gente pode pensar em César, a gente pode chamar Léo Damas, da Guiana Francesa, aqui em cima da América, muito bom também, poesias muito fortes, assim, eu inclusive recomendo a todo mundo que lê Léo Damas, né? Eduardo Glissant, que também é um intelectual depois, que vai também beber dessas ideias da poética, né? Teoria da poética, 1, 2 e 3, muito bom, né? E aí você também tem uma sofisticação do conceito de personalidade africana,
e muitas contradições que são geradas ali, porque você tem ideias também da emoção negra versus a razão europeia. Senghor, o primeiro presidente do Senegal, um dos maiores apologistas de França que já existiu no século XX, né, assim, da minha posição, não estou tirando a importância de Senghor, claro, mas que, né, ele tinha essa ideia, ele escreveu um livro baseando-se nessas ideias, e daquele livro a gente pode tirar muitas coisas muito boas, mas ele tem essa ideia de que a emoção é africana e a razão é europeia, e isso leva a gente por muitas contradições muito ruins, né, e reafirma lugares de subalternização muito complicados, sobretudo para nós, intelectuais, homens e mulheres pretos, sejamos africanos continentais ou de diáspora, né? Enfim, e também o panafricanismo histórico e histórico-teórico, a gente pode citar nomes como o próprio Walter Rodney, né? A gente pode pensar Eric Williams, que tinha uma perspectiva mais marxista, e a gente pode pensar também aqueles que já romperam com isso, que é o Cheikh Anta Diop, né? O livro dele, A Unidade Cultural da África Negra, é ainda fundamental para pensar como que você tem valores tradicionais nas civilizações africanas que dialogam entre si, o valor de gerontocracia, culto à ancestralidade, respeito à natureza, respeito, soberania e gestão da mulher africana sobre as comunidades, né, fundamental. Você também tem Kizebo, que também ali vai ser uma releitura, né, da historiografia africana central, e que é muito importante também hoje, nos dias atuais, de estar dominando o pensamento de Kizebo. Você vai também ter ali mas quem? Cheikh Anta Diop, Eric Williams, eu já falei, né? Comunista também, ele é muito importante. L.C. James também, ele também vai fazer uma contribuição muito grande para a história, né? Enfim. Bom, só para depois a gente volta nesse papo. E também a gente pode dizer mais para cá, nos anos 80 ali, a gente pode trazer até a Mulher Fica Distante, né? E todos os intelectuais do afrocentricidade, né? Também que eles vão fazer uma grande revisão historiográfica e continuam a fazer, porque, no caso, a afrocentricidade, enquanto organização política, enquanto movimento acadêmico transnacional, preto, existe até hoje, né? Então, é isso. Enfim, eu vou passar aí e depois a gente volta para falar mais especificamente do campo das relações internacionais e o transnacionalismo ou o panafricanismo. Obrigado, gente. Obrigado, Macaulay. Lisandro, não sei se você tem alguma coisa a acrescentar nessa fala de Macaulay, mas antes disso, quando Macaulay trouxe essa questão do panafricanismo, de fato, a gente pode estabelecer essa ligação, esse diálogo entre o panafricanismo e o transnacionalismo. Por exemplo, a luta de libertação armada da maioria dos países africanos, assim, são teorizados ou é parte da iniciativa das pessoas que geralmente não viviam no continente africano. Temos Amílcar Cabral, Agostinho Neto e o próprio Kwame Nkrumah, assim, que teorizaram essa luta a partir da diáspora. Então, a gente consegue ver essa conexão das pessoas fora dos seus continentes com a demanda ou a necessidade de lutar para os seus países. E se a gente pensar nisso de forma contemporânea ou nos dias atuais, como é que a gente consegue ver essa ligação entre nós, que somos imigrantes ou que estamos fora do continente africano, como é que a gente consegue estabelecer essa ligação com os nossos lugares de origem? A gente pode pensar isso a partir, já como eu falei, a partir da dimensão econômica, por exemplo, a partir dos valores que os imigrantes enviam para os seus familiares no país. A gente pode pensar a partir da produção intelectual, a partir dos professores que temos, por exemplo, na Unilab, os conhecimentos que eles produzem, o resgate que eles fazem sobre os conhecimentos africanos e os negros, a partir dos seus lugares que se encontram. Então, isso tudo é importante. Em termos culturais, a gente pode falar da questão por exemplo, da realização de várias atividades culturais que têm a ver com os nossos lugares de origem. Então, essa ligação transnacionalismo entre a diáspora e o local de origem, ela sempre é constante e vai continuar assim pelo menos por muito tempo. A gente pode pensar no transnacionalismo a partir de uma dimensão do direito internacional também, por exemplo. Há uma reivindicação hoje de que é necessário ou é urgente contextualizar leis internacionais em que os imigrantes, sobretudo os negros, possam ser acolhidos assim de forma mais humanizado, assim, se possível.
Isso passa a partir, por exemplo, do reconhecimento da questão cultural desses imigrantes, cobrar os Estados a criar mecanismos jurídicos que possam acolher esses imigrantes a partir das suas apresentações culturais. Lisandro? Não, acho que agora a gente pode abrir para o professor fazer alguns comentários e a turma também acrescentar em alguma coisa, se ele se sentir à vontade para trazer mais alguma coisa para a nossa discussão. Sim, sim, eu acho que seria legal a gente fazer isso agora, mas também acho que seria legal a gente falar um pouco, assim, bem brevemente sobre o campo, né? Porque aqui o Lisandro já introduziu essa discussão, e eu acho que essa discussão é muito, tanto para o fim da nossa disciplina, como para a nossa carreira futuramente também, né? Quem também está aqui querendo seguir carreira acadêmica, ou não, inclusive, né? Porque a academia tem uma relação, né, bem vital, inclusive, com o que está acontecendo na sociedade, né? Os projetos, né? Tudo que, as ideias que estão fazendo, transformando as coisas também, de alguma maneira, estão vinculados à academia global, entende? Eu acho que falar um pouco sobre a relação do campo, das relações internacionais, com o transnacionalismo negro é muito importante. O que vocês acham? Olha, eu acho que a gente pode abrir essa discussão agora, sim, para que os colegas já entrem com duas discussões ao mesmo tempo, né? Porque eu Sim. acho que, como você já falou, nós, enquanto estudantes da Unilab especificamente, que é uma universidade majoritariamente negra, do campo das relações internacionais, que é um campo cientificamente hegemônico, né? Branco, eurocêntrico, hegemônico. Tá falando sobre transnacionalismo negro. Dentro das relações internacionais, a gente vai trazer tantos, tantas complicações das relações internacionais enquanto campo de estudo, que às vezes faltam respostas para falar, para intervir no que no quanto essas implicações afetam a gente, porque, por exemplo, a partir da perspectiva da gente, enquanto estudante da Unilab, de relações internacionais, das coisas que discutimos em sala de aula, das teorias que nós aprendemos em sala de aula, mesmo dentro da teoria crítica, a gente ainda está discutindo teoria hegemônica, a gente ainda está discutindo a teoria do outro, né? Porque o hegemônico nos coloca no lugar do outro, e dentro da Unilab a gente discute o hegemônico enquanto o outro, só que ainda assim estamos discutindo teorias que são hegemônicas dentro do curso de Relações Internacionais da faculdade, da universidade mais negra das Américas, se não me engano, né? E aí também outros projetos, inclusive de mudança desse próprio projeto, né, que seria a Unilab, e a gente depender, inclusive, de situações, passar por situações internamente, que são situações que colocam esses corpos, esses sujeitos, sob violência, é muito importante, velho. A gente tá falando sobre isso aqui agora. Porque somos estudantes vivenciando violências todos os dias. Todos os dias. E estudantes de relações internacionais discutindo ciência hegemônica, sendo estudantes negros, africanos continentais e afrodiaspóricos, teoria hegemônica, sofrendo violência, dentro de um contexto onde nos colocam sobre condições, às vezes, subhumanas, e a gente está aqui hoje fazendo essa discussão sobre isso, sabe? E, posteriormente, quem quiser seguir a carreira acadêmica ou carreira enquanto diplomata, vocês vão bater de frente com isso o tempo todo. Porque toda e qualquer teoria crítica, seja ela decolonial ou não, quando bater de frente com a questão do Estado, a gente vai nadar e morrer na praia, velho. Mas aí, muito provavelmente, os nossos colegas têm mais coisas a acrescentar. E eu acho que, assim, isso é uma opinião minha, assim, muito particular minha, é que nós estamos dentro das relações internacionais. Muitos de nós não acreditamos nessa questão do Estado funcionar enquanto protetor, porque o Estado não é protetor, especialmente para com corpos negros. O Estado não é protetor, o Estado é violentador. Isso aqui na Bahia, especialmente pessoas que saem de outros estados e vêm para cá, para a Bahia. A Bahia é o estado mais negro, era ou é, né? Não sei hoje mais como que está essa contabilidade no IBGE hoje em dia. Mas a Bahia era o estado mais negro fora de África, né? Após a Nigéria, se não me engano. E a gente vê que na Bahia a polícia é a mais violenta do Brasil. E ali compete com o Rio de Janeiro, que por acaso também é um dos estados mais negros do Brasil.
Isso também é relações internacionais, dentro do nosso contexto de uma paradiplomacia regional, mas é relações internacionais. É teoria hegemônica funcionando sobre o corpo de pessoas negras, tá ligado? E a gente tem que conversar, tem que discutir sobre isso nas salas de aula, porque se a gente não fala sobre isso, a gente fica pensando que o Estado é legal, que vai todo mundo virar diplomata e vai tudo ser beleza, vai ser um mar de rosas. Não vai ser um mar de rosas, porque o Estado não está a fim de acolher esses corpos. Se a gente vai discutir, por exemplo, diversidade dentro do campo da diplomacia, agora aqui falando do campo da diplomacia brasileiro, Itamaraty e tudo mais, quantos negros você vê? Quantos homens e mulheres negras você vê? Quanto, inclusive, pessoas LGBTs negras você vê lá dentro? Não tem, pô. Porque a diplomacia e as RIs, elas não acolhem esses corpos. Toda e qualquer ciência que funcione a favor do Estado, e desse Estado hegemônico, no caso, não vai acolher esses corpos, porque não fomos feitos para sermos acolhidos. E aí, dentro da Unilab, a gente precisa discutir isso dentro do curso de Relações Internacionais, porque senão a gente fica encantado com pouca coisa, a gente se encanta com migalha, entendeu? Mas aí eu passei a discussão também para quem quiser falar, porque eu acho que isso é importante. Nossa, demais. Demais. Eu acho que é isso, acho que você já trouxe tudo fundamental ali sobre o ponto de vista político, intelectual e também trazendo para a gente também como que a gente tem que coisas que a gente vivencia e a gente está no inteirinho da contradição e que essas contradições a gente vai estar se lidando ao longo da vida. Se a gente decidir ficar no Ocidente ou ir para o continente africano, independentemente, a gente vai lidar com as contradições e esses conceitos, essas teorias hegemônicas, né, e aquelas que se pretendem anti-hegemônicos, mas ainda continuam repetindo o mesmo mesmo arsenal epistemológico, né, hegemônico, a gente vai lidar com noções de Estado e desenvolvimento, por exemplo, noções de sistema econômicos que estão de cima para baixo, e que estão integradas no globo a partir de um lugar de periferia, né? Então, essa é a questão também, por exemplo, tem muitos, a gente sempre fala sobre essa questão da periferia e do centro e tal, mas para muitas elites da periferia é interessante que essas populações e seus territórios continuem sendo periferia, porque dentro de todo o sul global tem o norte global, e dentro de todo o norte global também tem movimentos anti-hegemônicos, e a gente precisa olhar isso com mais diversidade e não de maneira dualista, porque senão a gente vai cair sempre no engodo que o Ocidente propõe para a gente. Bom, mas a gente falando diretamente dessa questão da produção dentro das relações internacionais, o próprio Muriatan, que eu estava falando, literalmente, ele vai trazer o panafricanismo enquanto uma abordagem teórico-metodológica no arsenal ali, né, no conjunto de teorias nas relações internacionais, Muitas vezes as escolas teóricas vão posicionar o panafricanismo enquanto uma teoria pós-colonial, ou uma teoria decolonial, enfim. Mas o panafricanismo, ele está pouco a pouco, e desde muito tempo, acho que desde a afrocentricidade, ele está pouco a pouco se construindo enquanto uma escola teórica, e quando a gente fala de teoria, a gente não está falando só de teoria, né? De máximas e inferências, a gente está falando também de abordagem metodológica, de formas de prescrutar o fenômeno social e aí o fenômeno internacional e gerar reflexões outras, gerar trabalhos outros, gerar perspectivas outras, né? O Muriatan ele vai dizer que esses 4 conceitos que eu introduzi, inclusive falando do artigo dele, são fundamentais como, vamos dizer, princípios organizativos e epistemológicos para a gente pensar os fenômenos também, né? A liberdade, a integração, a solidariedade e a personalidade, certo? Porque, inclusive, o que o panafricanismo, ao longo de todos esses anos, desde a metade do século XIX até os dias de hoje, se debruça é exatamente muitos conceitos e tópicos que são muito próprios das relações internacionais. Nação, desenvolvimento, fronteira, interculturalidade, né, sistemas econômicos internacionais, sabe? Então, eu acho que, inclusive, também um trabalho nosso de pensar, né, e encampar e também endossar também, né, essa escola, claro, sempre de uma perspectiva crítica, porque a gente não está aqui para aceitar nada romantizando nada, certo? Enfim,
Afrocentricidade também vai por esse caminho, né? Porque epistemologicamente vai dizer, olha, a gente vai analisar o fenômeno social tendo pessoas africanas enquanto a centralidade do fenômeno, né? E a gente sabe que a maior parte das teorias entende que o continente africano e pessoas africanas são a periferia do fenômeno, né? Então, por exemplo, olha um exemplo muito fácil e gera muita distorção. Quando a gente está falando de desenvolvimento do continente africano, aí o cara vai falar, olha, é um estado falido, né? Por quê? Por que eles falam isso? Porque, claro, eles estão tentando ser o mesmo modelo de estado que o Ocidente tenta ser, mas porque não estão considerando outras dinâmicas sociopolíticas que se dão no continente africano para além do que o Ocidente estabeleceu e impôs. Entende? Então, olha só quanta distorção os estudos africanos dentro das relações internacionais gera de agenda. O que pesquisar e como pesquisar e que conceito utilizar para dizer que um Estado ou um movimento migratório ou uma interlocução intercultural faz e é. Entende? Fundamental. Agora, para eu terminar essa minha parte, do ponto de vista aí da especificidade afro-brasileira, eu acho que tem o quilombismo do Abdias do Nascimento, ele é muito fundamental, assim. Por quê? Porque o quilombismo, enquanto livro, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, e também o genocídio do negro brasileiro, também tem sessões ali da atuação política internacional do Abdias do Nascimento. Dentro dessas atuações, ele esteve em vários congressos interafricanos, pan-africanos, né? E também lugares onde a diplomacia brasileira queria excluir um ponto de vista político, econômico, social da população negra brasileira. Então, se você pega e extrai a atuação dele e as posições dele, você consegue ali gerar postulados, princípios organizativos de uma teoria de política internacional, especificamente afro-brasileira. Veja, ele faz o mesmo movimento do que a afrocentricidade, porque ele está dialogando também, né, de botar a experiência dos africanos no Brasil na centralidade da minha análise. Ele faz isso. Ele está dialogando com teorias internacionais da época que são africanas. O jamismo, ele está dialogando com o jamismo, ele está dialogando com a afrocentricidade internacional, que nos anos 80 ali começa com o Molefe Ketchassante, certo? Ele está fazendo análise, ele está usando enquanto técnica metodológica, análise de discurso, sobre uma análise de discurso da perspectiva do afro-brasileiro. Então, você vai ter vários líderes ali falando uma par de coisa, e ele tá mostrando o que subjaz os discursos dos líderes brasileiros em cenários internacionais, da diplomacia brasileira no cenário internacional. Né? O que eles tentam escamotear, o que eles tentam evidenciar, o que eles tentam fazer, sabe? Ele critica a política externa brasileira para o continente africano a partir de uma perspectiva afro-brasileira, porque há, inclusive, até hoje, e a gente pode, inclusive, fazer essa crítica em relação ao Unilab, é sempre de cima para baixo. É sempre de cima para baixo. Olha a nossa universidade, agora o povo quer mudar o nome da nossa universidade, quer mudar sempre de cima para baixo. Por quê? Porque é o que acontece, e eu não estou falando dos atores que estão mobilizando, isso se eu concordo, não concordo, mas eu estou dizendo que quando a gente vai pensar política externa brasileira para o continente africano, os africanos nascidos no Brasil, os africanos brasileiros, sempre vão estar na periferia da periferia disso. Entende? Então, inclusive a gente propondo, mesmo a gente jogando ali, a gente sempre está colocado nesse lugar, né? Então, acho que é importante pensar também essas ideias e outros autores e autoras também, como Lélia Gonzalez, né? A categoria, a africanidade, olha isso, uma categoria que articula a experiência de africanos na América Latina e do Sul e também na América do Norte. É importante esse conceito, exatamente, entendeu? Que sim, fluxo de ideias, e que se a gente se dispõe e se debruça sobre isso, a gente consegue construir. Tem os intelectuais e líderes políticos, homens e mulheres africanos, muito corajosos porventura, fizeram muitas contribuições muito árduas, inclusive em situações e circunstâncias muito árduas. Eu acho que, inclusive, na contemporaneidade, é nossa obrigação pegar essas teorias, dominar essas teorias e construir outras nessa mesma esteira. Isso. Celino. Muito obrigado, Macaulay, muito obrigado, Lisandro, pelas vossas falas. A nossa apresentação enquanto equipe fica por aqui, mas a gente está aberto ao diálogo com os colegas, com o professor. Ok, eu acho que tarefa já cumprida, né? A gente não vai deixar esse vídeo muito longo, não. Quero parabenizar a equipe, foi muito bom. Eu vou só dar uma fala muito rápida, né? Isso, obrigado por ter levado isso aí.
Depois a gente vai encerrar, porque até é muito bom. A gente conseguiu gerar um material que vai ficar para discussões, né? Eu realmente parabenizo vocês. O tema ali não é fácil. Macau, você Muriatã, de que nacionalidade você colocou ele? Ele é nascido, né, na Suécia, Ah, mas ok. ele é no É Brasil. brasileiro. Ele é brasileiro, não, ele é Ok, muito brasileiro, bem. mas ele é nascido na Isso. Suécia. Eu faria um longo caminho, eu tinha pensado para fazer o segundo momento, mas não vou fazer isso aí não, para não pegar muito tempo. Um dos textos, né, que eu parto também, acrescentando no que vocês colocaram, sobre o transnacionalismo negro, e veja que eu coloquei transnacionalismo preto, de propósito, trago aqui o texto do professor Walter Roberto Silvério, que é um sociólogo negro brasileiro, que negro foi, que negro é, anotações para uma sociologia política transnacional negra, né? Nesse livro sobre decolonialidade e pensamento afrodiaspórico, né? Organizado por Joás Bernardino Costa, Nelson Maldonado Torres e Ramon Gosfoger. Eu tenho um artigo crítico sobre decolonialidade, certo? Que vocês também podem ver e ter alguns elementos. Eu acho que, bom, é o ponto de partida, retomando as ideias, né, do Walter, eu estou entendendo por transnacionalismo preto, um movimento, né, processado pelos africanos do continente e africanos das diásporas, né, para resistir contra as dominações impostas, né, a eles ao longo da história e definir uma agenda de luta para a preservação da sua identidade racial e cultural. Essa é a definição que eu daria, né? Aí a gente pode datar isso a depender de que período, né? Eu sou ancorado numa literatura que eu acho muito recente, para apanhar essas resistências desde a antiguidade, no contexto da antiguidade, eu citaria aqui, por exemplo, o Bilolô, rumo a um dicionário Tican, Kama, né? Kama, Kemet, o preto, o Egito, rumo a um dicionário Tican. Chica seria o que é chamado do Egito, a língua egípcia, né? É o Tican. Copta e Luba. Luba é a língua falada pelo professor Kabengé Munanga. Aí, bantuidade do vocabulário egípcio copta nos ensaios de Hamburger e do Benga. Esse aqui tem outro material novo que está chegando, onde a ideia é o seguinte: quando comecei a ver as invasões em relação ao Kemet e ao Sudão, né, a Núbia no caso, nossos ancestrais naquela região, eles voltam para grandes florestas do Congo, como alguns vão para o sul, mas você tem também uma migração, um movimento migratório para a África centro-ocidental, Reino do Congo, você tem outro movimento para Senegal, Mali, assim por diante, tá? Isso dentro da antiguidade. Então, estou dizendo isso especialmente quando estou lendo material sobre um grupo sobre espiritualidade e ciência quemética, né? Mas nas perspectivas dos Dogon. Então, esse mestre aí, ele traz essa ideia, os Dogons também foi outro grupo que vai sair do Kemet para preservar os saberes das ciências africanos, né? Até na parte, o território que eles estão hoje, situado entre Burkina Faso e Mali. Mesma coisa com Yorubá, com outros povos, né? Houve esse movimento realmente de preservar uma ciência, uma cultura que se deu no período da antiguidade, que esse processo ele é contínuo, né? Até o ponto que depois, né, com o escravismo no século colocamos aí 14, 15, 16 até século 19, você tem o mesmo movimento de resistência. Agora, com a colonização do século 19 para o século 20, no continente africano, aí você vai ter a emergência do panafricanismo, né? Essa convergência, dessa solidariedade, uma consciência planetária negra, para a gente se juntar e combater o imperialismo, né? Esse sistema internacional que é cruel, como vocês colocaram.
Então, a gente tem uma literatura que sustenta. Né? Tem uma literatura que sustenta a gente para isso. Aí eu concordo plenamente com esses movimentos, né? São ao longo da história. Panafricanismo, ele é um movimento ao mesmo tempo cultural, político e científico. Você tem um paradigma científico, né? Quando Macau você cita o Abdias Nascimento, né? Que Carlos Moore vai chamar do panafricanista global, né? Ele tem essa capacidade de integrar várias vertentes do panafricanismo, talvez por uma dimensão de experiência diaspórica do Brasil, que ele consegue levar por fora, né? Mas agora, o panafricanismo, ele continua vivo, a tal ponto que fundamenta, né? Ele está na base da fundação da Organização da União Africana, está na base da fundação da OUA também, da União Africana. E a filosofia que dá o suporte para a gente. E a filosofia que dá suporte na construção dos volumes de história da África, geral da África, assim por diante. Então, assim, ó, isso se traduz, em certo ponto, ideias concretas em termos de paradigma, né, de interpretação do mundo. Mas ali eu quero chamar também outras linhas, né, de pensamento. Eu colocarei aqui, por exemplo, para vocês, vou trazer alguns bem rápido. E a gente pode recuperar na ciência, né, que a gente faz, especialmente para produzir relações internacionais, no caso de vocês. Um site que eu vou chamar é a Revista de Egiptologia Africana. Eu acho que eles deveriam até retirar o termo Revista de Egiptologia, deveria colocar a Revista da Camitologia, né? Por exemplo. Hoje o termo usado mais é Kemet, Camita, Camitologia, talvez seria a saída, mas esse grupo, hoje liderado pelo professor Obenga, eles continuam ainda usando o termo Egito. Então, quer se interessar, sempre recomendo esse site. A revista da Egiptologia, né? E da civilização africana, né? Hoje coordenado pelo professor Teofilo Obenga, mas é a escola de Cheikh Anta Diop. Quero chamar também a atenção sobre o conceito de renascimento africano, que Diop cunha desde os anos 40. Esse conceito, ele vai se materializar especialmente quando Thabo Mbeki assuma a presidência da União Africana, logo assim que Mandela saiu da prisão, nessa transição entre fim dos anos 90 para 2000, 2002 por aí. 98 começa a ter algumas conferências sobre o renascimento africano. Isso se traduz também em termos, isso vai ter repercussão, especialmente naquilo que eu considero como movimentos camitas, camitas, de pessoas que se assumem como pessoas pretas, que reivindicam uma cultura preta, uma ciência preta, né? Nesse sentido, eu trago para vocês aqui uma revista, mas também que é da Universidade da África do Sul. O que eu trago? Essa revista, eu não cheguei a encontrar o centro de estudos, não. Mas eles têm essa revista, vale muito a pena. A revista internacional, né, dos estudos do renascimento africano, que tem uma abordagem multi, inter e transdisciplinar, certo? Se fundamenta também nessa perspectiva de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop é a inspiração, mas também eles estão focando em alguns estudos na perspectiva do paradigma afrocêntrico, tá? Então, isso aí, dentro de uma universidade da África do Sul, só estou dando um exemplo aqui, não é? Na África do Sul, isso conduz estudos sobre direito, é um centro de estudos, né? Que produz esse paradigma que vocês acabam de reivindicar, que a Unilab, por exemplo, deveria ter, que a Unilab não tem. Eu trago outra construção, né, outro paradigma, feito pelas pessoas pretas, negras, né? No caso aqui, estou trazendo... Não, antes de trazer o que vou trazer da diáspora, ainda na Universidade da África do Sul, eu estou trazendo esse centro aqui, a Escola Africana, né, Internacional dos Negócios Públicos Internacionais, né? Que tem o nome de Thabo Mbeki, tá? Thabo Mbeki, ele foi
presidente da África do Sul, mas ele também foi esse líder, né, que muito na gestão dele reivindicou o renascimento africano e havia todo um programa em nível continental de aproximar essa África como nós entendemos, no ponto de vista da ciência, a política, a economia e outros. E isso para a gente falar de transnacionalismo, que vocês estão colocando, né? Mas é um transnacionalismo que ele é continental, intracontinental, né? No continente africano, mas vocês devem ainda lembrar que é no contexto, especialmente de Thabo Mbeki, que ainda vai se amadurecer a ideia de termos a diáspora como a sexta região. E a diáspora tem todo o acento lá no... Quer dizer, diáspora para a União Africana é um território africano. São territórios africanos, certo? Aí a dimensão desse transnacional. Vou trazer o último centro que pode nos ajudar, que é agora o centro ligado à africologia. Africologia, ali estou falando do centro liderado por Amazama, Morefa Santi, né? Africologia e estudos afro-americanas, né? Estudos afro-americanos. Esse centro aqui é fundamental. Aí Macau, você já comentou, ele tem a ver com o paradigma de afrocentricidade, e nessa perspectiva aí também afrocentricidade, como estou dizendo para você, ali é todo um curso de mestrado já estabelecido, nasceu sim, já nasceu doutorado, né? Que tem uma metodologia própria, que tem uma maneira de proceder. A dimensão da localização é fundamental. Então, eu acho que o Unilab ele pode fazer coisas a partir desse lugar, olhando especialmente uma perspectiva da produção da ciência a partir do paradigma africano. Bom, eu ficarei aqui, outras coisas em outro momento vocês podem me ouvir falar. Separei um material muito grande, mas não vou conseguir transmitir tudo hoje, não. Permita-me, última coisa só. Vou trazer a figura de um jovem, no caso aqui, eu trago Djibo Bari, historiador, ele se define também como egiptólogo, mas ele é camita, né? Ele tem essa escola, ele criou metodologia Kuma, metodologia Kuma, dos estudos de Medu Neter e da civilização da África antiga, no caso de Kemet, né? Não tem somente ele não. É uma área muito nova, onde as línguas africanas contemporâneas, a tese é que as línguas africanas traduzem o chamado Medu Neter, as escritas e falares, né? O falar que existiu no Vale do Api, conhecido como Nilo, primeiras escritas são lá da Núbia, no Sudão, que logo também vai ser transmitido para o chamado Egito, né? O Kemet. Hoje tem muitos estudos para você recompor o paradigma científico africano através do que, por exemplo, Djibo Bari faz, Bilolo, o Benga e outros estudiosos africanos. Mesmo também tem gente na diáspora fazendo isso, né? Casa de Mahat, tem, por exemplo, Abamose, né? Que dá aula sobre Medu Neter. Então, para dizer que as línguas africanas são fundamentais, no momento em que, em curso de relações internacionais, nos obrigam a estudar línguas estrangeiras, no centro, por exemplo, de africologia, né? E outros centros africanos, você coloca Swahili, por que não estudar Yoruba e línguas africanas, né? No processo da nossa educação. Gente, basicamente isso aí que eu tinha para dizer. Parabenizo ao grupo e vou parar a gravação aqui.